Vamos lá, pessoal, mais uma aula aí sobre radicais, é um pouquinho extensa, né? Porque é um pouco complexa no sentido que a gente sempre vai trabalhar com esses radicais, né? Que as cadeias principais são muito importantes. Então nós temos radicais, ó, com um carbono, que é o metil, radicais com dois carbono, que é o etil. Nós temos radicais com três carbono, ó, radicais com três carbono, que é o propil. E nós temos radicais com 4 carbono, que é o butil, tá aqui. Esse aqui é um isopropil, ó, um isopropil. Esse é um tércio, ó, ligado ao carbono terciário, que está ligado em 3 átomos de carbono. É um tércio butil, porque tem 4 carbonos. Esses são nossos radicais maravilhosos aí. E a gente vai dar continuidade aos nossos radicais aí da aula passada, tá aí. Nós estamos na nomenclatura aí dos hidrocarbonetos ramificados, tá? Aquela aula passada, ela tá aqui de novo. Tá aqui, ó, cadeia principal. Primeira coisa, nós vamos determinar a cadeia principal. Pessoal, aqui você vai fazer sempre que você encontrar uma cadeia ramificada. Professor, mas o que é a cadeia ramificada? Cadeia ramificada é uma cadeia que tem um carbono terciário, que é um carbono ligado em 3, ou é uma cadeia que tem um carbono quaternário. Que é um carbono quaternário? É um carbono que está ligado em 4. Isso aqui é quaternário. Isso é uma cadeia ramificada, né? E essas ramificações nós chamamos aqui de radicais. Então a primeira coisa, tu vai determinar a cadeia principal, escolher a maior, ó, escolher a maior. Eu escolhi essa aqui como maior cadeia, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois tu vai fazer o quê? Numerar a cadeia principal. O que é numerar? Fazer uma chamada. Quem é o carbono 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4, de acordo com o carbono, com a quantidade de carbono que ela tem. Pessoal, só que tem um lado certo para numerar. Se for alcanos, que é só tracinho entre carbono, o lado certo é o lado mais próximo dos radicais, ó. 1, 2, 3. Por que eu não comecei desse lado? Porque para mim chegar no radical eu ando 4 carbono. Para mim chegar no radical que só ando 3. Agora, se aqui tivesse uma dupla ou tripla, eu começo sempre do lado da dupla ou da tripla a minha numeração, certo? Depois que eu numerar, eu vou dar o nome ao substituinte, ou seja, eu vou dar nome para os radicais. E no final, eu vou dar nome da cadeia principal. Sempre eu vou fazer esses 4 a 5 passos aí, ó. Primeira coisa, escolhi a cadeia principal, numerei, chamei aqui, ó, uma chamadazinha, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no carbono 3, ó, no carbono 3 eu tenho que dizer onde o radical tá no 3. O nome desse radical? O nome desse radical é aquele que nós vimos na primeira aula de radicais, prefixo mais il. Como é o nome de um carbono? Met. Met mais il, metil. Quer dizer que no carbono 3 tem um metil. E quem está aqui no carbono 4? Quem está ligado nesse carbono 4? No carbono 4 eu tenho 2 carbono. Qual é o nome de 2 carbono? É et. Et mais il, etil. Professor, se fosse 3 carbono, seria prop. Prop mais il, propil. Se fosse 4, but, but mais il, butil. E assim sucessivamente, né? Muito legal, muito legal, muito legal mesmo. Tá certo? Então era assim, é assim que a gente vai matar a questão. Olha só essa lindeza aqui. Ó, como tem uma dupla, nós já vimos ela na aula anterior, eu escolhi essa como cadeia principal porque é a maior. E quando tem dupla, a dupla sempre tem que pertencer à cadeia principal. E como eu acabei de falar, quando tem dupla, eu tenho que começar sempre do lado mais próximo da dupla a enumerar. Ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo que está fora dessa passagem que eu fiz aqui é radical. Ó, no carbono 2 tem um radical com 2 carbonos. É chamado o quê? No carbono 2 tem um et mais il, etil. No carbono 3 tem um radical aqui em cima. Ó, no carbono 3, como só tem um carbono, é met mais il, metil. E no carbono 5, ó, no carbono 5 eu tenho o quê? Eu tenho outro met mais il, metil, tá certo? Pessoal, quando eu tenho dois caras iguais, 2 metil ou 2 etil, eu vou juntar ele. E eu vou colocar prefixo de quantidade. Qual é o prefixo de quantidade? De 1, mono, de 2, de 3, tri, de 4, tetra, por exemplo. Tu é campeão 2 vezes, tu é dicampeão, ou bi, né? No futebol a gente chama bi, mas é a mesma coisa de di. Se tu é campeão 3 vezes, é tri. Se tu é campeão 4 vezes, é tetra. Então, ó, se eu tenho um match no 3 e um match no 5, eu vou colocar 3,5 de metil, dizendo que eu tenho 2 match.
Por isso que vai ficar assim. Por que que o et ficou primeiro? Ah, professor, porque ele estava primeiro. Não, porque aqui tu vai colocar em ordem alfabética. A letra E, ela vem primeiro do que a letra M. Ah, professor, mas não é dia? A letra aqui não é D? Não, aqui é o prefixo. Tu vai colocar o nome do radical, que é MET, ó. MET é a letra M. Por isso que no carbono 2 eu tenho 2 etil, e no 3 eu tenho MET, e no 5 eu tenho MET. MET no 5 e MET no 3 vai dar o quê? Dimetil. Beleza, dimetil. Esses são os radicais. Eu já dei o nome desse, desse aqui e desse. Sobrou quem? Sobrou esse aqui. Quantos carbonos tem? 8. Qual é o prefixo de 8? Octo. 8 quer dizer octo. Tem dupla. Quem é o dono da dupla? Pessoal, o dono da dupla sempre é o carbono de menor valor. Se a dupla está entre 1 e o 2, o dono da dupla é o 1. Se a dupla tivesse entre o 2 e o 3, o dono da dupla seria o 2. Se a dupla tivesse entre o 3 e o 4, o dono da dupla seria o 3. Por isso que, ó, octo quer dizer 8 carbono, e no carbono 1 tem um en. O que quer dizer esse en? En quer dizer dupla. Lembra dos alcanos? Alcanos é an. O alceno é en, o alcino é in, tá certo? Alcadieno, duas duplas de en. Como aqui só tem uma dupla, é en. E no final eu acrescento o. Por quê, ó? Porque todo esse conteúdo aqui só tem C e H. E o nome do CH é hidrocarboneto, né? Esse hidrocarboneto representa quem? O hidrocarboneto representa aí toda essa matéria que nós estamos vendo. Olha só esse outro exemplo aqui, maravilhoso aqui, ó. O nome oficial pela IUPAC, IUPAC quer dizer União Internacional de Química Pura e Aplicada, né? Eu quero o nome desse composto. Eu tenho que escolher a maior sequência de carbono. Você vai contando, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, essa aqui não tem emendado não, não tem tracinho aqui não, viu? 1, 2, 3, 4. Então, todas as possibilidades, a maior, 1, 2, 3, 4, 5. A maior é essa aqui, ó. Fez estrutura esquisita, mas é a maior sequência. Aí eu vou numerar. Qual é o lado mais certo para numerar? Apesar, se eu começar a numerar daqui, ó, 1, 2, para mim chegar no primeiro radical, eu ando 3 carbono. Aqui não, ó, 1, 2. Então, essa é a posição certa. Lembra que quando eu tenho dupla, ou tripla, ou duas duplas, eu começo do lado mais próximo da dupla ou das triplas. Quando eu não tenho, só tem um tracinho como aqui, eu começo do lado mais próximo do radical. Isso só serve para alcanos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Beleza, o nome disso aqui é 5. Eu tenho 5 carbonos na cadeia principal. E onde está o radical? Ó, no carbono 2 eu tenho um MET. E no carbono 3 eu tenho outro MET. Então, ó, no carbono 2 eu tenho um MET, no carbono 3 eu tenho outro MET. No mesmo 3 eu tenho um ET, ó, tá até aqui de vermelhozinho, ó, 2 carbono ET. Se eu tenho ET, começa com a letra E, então fica 3 etil. E aqui eu tenho MET no 2 e MET no 3. MET com MET dá dimet. Se fosse 3 MET, seria trimet. Se fosse 4 MET, seria tetramet. Mas como eu só tenho aqui MEC no 2 e MEC no 3, vai dar o quê? Di mais MEC mais il dá dimetil. Então, ó, eu tenho 3 etil, 2,3 dimetil. Só tem que botar o número? Tem que botar assim. Tu tem que dizer onde estão os radicais. Você tem que fazer isso. Como aqui na cadeia principal, pessoal, depois que você coloca o nome dos radicais, indicando a posição e o nome, você vai dar o nome da cadeia principal sempre no final, ó. Como tem 5 carbono, qual é o prefixo de 5? Pente. Como só tem tracinho, como se pronuncia os tracinhos? An. E no final, ó, lembra na aula passada, na atividade, no exercício anterior? Nesse exercício anterior, nós fizemos o quê? Colocamos um em, porque lá tinha uma dupla. Aqui não, aqui só tem ligações simples. Então ela é o quê? Então ela é an. Então, essa alternativa aqui, ela está em qual posição aqui? Ela está na letra B, né? É, ó, 3 etil, 2,3 dimetil, pentano é a alternativa certa aqui que a gente vai matar, tá bom? Então até a próxima aula aí, depois a gente vai entrar mais em hidrocarboneto, revisar mais aí e mais uma atividadezinha. Fique em paz aí, até a próxima aula. Tchau, tchau aí.